Tivemos a Santa Ceia no domingo, de maneira que hoje é o primeiro encontro de fé do mês de junho. Estamos já alcançando aí a metade do ano, não é verdade? Tudo isso já. Então você vai abrir, por gentileza, a sua palavra, a sua Bíblia, para que nós possamos ter a palavra em 2 Reis, capítulo de número 7. E nós vamos ter aqui uma leitura para que você possa acompanhar essa história e em cima dessa história nós tirarmos assim alguns princípios para as nossas vidas, tá bom? Então eu vou ler o capítulo 7 inteirinho com você. Já leu a Bíblia hoje? Se não leu ainda, então vai ter a oportunidade de fazer uma leitura agora. Se não conhece essa história, eu já passei por ela inúmeras vezes. Lembro-me de ter escutado o pastor Marcos de Lages trazendo uma mensagem exatamente nesse texto. Lembro-me de ter escutado outros colegas, pastores, falando a respeito desse texto. E hoje à noite eu quero me ocupar um pouquinho com você também. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se ele nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem, e por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isto não está certo, este é um dia de boas notícias. Diga assim: boas notícias. E não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade, relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém. Disseram eles: os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. O rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais: vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome e por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior do que ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim, prepararam 2 carros de guerra com os cavalos, e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio
E de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. E tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. Até aqui basta. Ore comigo. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer hoje à noite pela bênção de mais uma vez estarmos reunidos desde esta casa de oração. Dá-nos, pois, a tua palavra neste momento, ministra sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo, encontra espaço, encontra lugar, encontra o caminho do nosso coração, fala com a gente e nos habilita para a vida, para fazer em nós e através de nós grandes coisas, para que nós possamos, como mensageiros do Senhor, sair anunciando as boas novas, aquelas que transformaram as nossas vidas, aquelas que têm, ó Deus, sustentado as nossas vidas, aquelas que são nossa responsabilidade de seguirmos anunciando, para que tantos outros possam unir-se, ó Deus, a este povo que é chamado pelo teu nome e experimentar a tua grandeza e assim experimentar a beleza da tua santidade, experimentar Jesus, o nosso Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Você já percebeu como nós nos organizamos de maneira geral a partir das más notícias? A partir das más notícias. Olha, é assim, se, por exemplo, nós fizéssemos aqui uma pequena ação social de distribuição aqui de alimentos aqui na nossa igreja, é muito pouco provável que isso juntaria pessoas do lado de fora para observar, para gastar tempo prestando atenção numa ação como essa. Mas pode ter certeza que se acontecesse um acidente aqui bem em frente da porta da nossa igreja, todo mundo pararia para ver, afinal de contas, o que aconteceu, quem que fez, quem que não fez, alguém morreu, como é que é? Porque as más notícias, elas são muito mais prestigiadas por nós do que as boas notícias. Nós fazemos isso. Aí não adianta você reclamar quando você liga a sua televisão, se você tem esse costume, ali por volta das 18 horas, e vai passando por cada um dos canais, não sei se está assim ainda, faz tempo que eu não vejo. E em cada canal você tem um pouquinho de uma toalhinha assim, que se você der uma torcida é mais sangue que flui. Porque é só notícia ruim. Porque notícia ruim atrai. Vamos falar sério, o que você gasta mais tempo nas suas redes sociais lendo? Que você para ler. Notícia boa. Você para ler, mas para mesmo. Agora, tudo que chama atenção, que é notícia ruim, a gente gasta tempo nisso. E os portais aí de notícias, eles sabem disso. E eles sabem que a gente gasta mais tempo com notícia ruim do que notícia boa. E como tudo é monetizado, não é assim, seu jornalista Gabriel? Como tudo é monetizado, onde você acha que tem mais investimento? Na notícia boa ou na notícia ruim? Pode ver o jornal. Você vai ver de vez em quando uma matéria celebrando algo de bom que está acontecendo. Mas na maior parte do tempo é só coisa ruim que acontece. Mas nós somos o povo que tem que ser, assim, resistente a esse tipo de postura. Você está entendendo? Porque nós temos, assim, um tipo de boa notícia que grudou na gente, um tipo de boa notícia que se instalou na gente, um tipo de boa notícia que, na verdade, precisaria ser a própria personificação da gente no nosso dia a dia, ao lado de todo mundo. E a nossa boa notícia, de verdade mesmo, é que Deus está do nosso lado e não contra.
É que Deus não, está vendo como ninguém celebrou? É porque Deus, Ele deixou a sua glória e veio ao nosso encontro, Ele entrou no nosso mundo como um de nós para viver a nossa vida. Ele morreu a nossa morte e Ele ressuscitou para que a morte não fosse um ponto final na minha vida e na sua vida. Esse Jesus, o Deus que nós chamamos de nosso Deus, Ele portanto está vivo e Ele está vivo em nós. E a gente tem essa riqueza, a gente tem essa boa notícia que nos acompanha, porque nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da esperança. É por isso que nós dizemos para nós mesmos, quando tudo dá errado, quando tudo vai mal, nós vamos para o Salmo e nós resgatamos o salmista. Por exemplo, salmo muito conhecido, a gente acaba sempre citando os mesmos, não é verdade? Às vezes tem que dar uma renovada, né? Mas o Salmo 46, para ver se vocês estão bons de Bíblia, o que é que diz lá? Salmo 46, assim na ponta da língua. Olha lá, Hilda, é isso. O Senhor é o meu refúgio. E o que mais? Isso, ela fala rapidinho, mineirinha, assim, fala bem ligeirinho, assim, tudo grudadinho, tudo, né? O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Nós somos esse povo que recorre ao Senhor, nosso Deus, a quem nós servimos, para lidar com aquilo que é ruim. Então, é por isso que a gente precisa sempre valorizar os momentos em que as boas notícias, elas foram assim trazidas para mudar uma situação de caos. Esse povo aqui é o povo do Reino do Norte, é o povo da cidade de Samaria, é o povo que estava ali sitiado. Você imagina se nós ficássemos absolutamente sitiados aqui na nossa cidade e que durante muito tempo, um povo inimigo não permitisse que chegassem os caminhões para trazer frutas, para trazer verduras, para trazer arroz, para trazer feijão, para trazer leite, para trazer carne. Chega uma hora que acaba, não acaba, irmão Antônio? Chega uma hora que todas assim as galinhas criadas pelo vizinho já foram vendidas e devidamente consumidas, os porquinhos e tudo mais que você pode pensar, chega uma hora que dá falta. Porque se não tem reabastecimento, o que acontece? Começa a ter falta. E a falta vai dar lugar para a fome, e a fome vai dar lugar para a desnutrição, e a desnutrição de vez em quando vai resultar em morte. E quando isso assim é uma coisa muito intensa, ela se torna agressiva, e aí então o potencial de fatalidade cresce bastante. Era isso que o povo desta cidade estava enfrentando. Eles estavam absolutamente privados. Então, a comida subiu demais. Subiu demais. As coisas elas estavam absolutamente complicadas. E o cheiro de morte já podia ser sentido no ar. Mas daí nisso, sempre tem alguém que enxerga a vida diferente. Quantos aqui foram convidados por Deus para enxergar a vida diferente? Você foi convidado por Deus para enxergar a vida diferente? Então é disso que o texto está falando. É isso que brevemente eu quero dizer para vocês. Diz aqui no capítulo de número 7, o primeiro versículo, como o homem de Deus, ele se posicionou. Ele diz assim, olha pessoal, eu posso escutar a voz de Deus ecoando no meu coração. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, amanhã, a esta hora, vai ter comida assim bem baratinho para todos nós comermos. Para todos nós comermos. Em outras palavras, essa postura diante do caos, diante da crise, é uma postura que eu e você, nós precisamos adotar também. Então, a primeira lição que a gente precisa aqui, hoje à noite, aprender e declararmos, é que nós devemos ser profetas de Deus diante de toda situação difícil que se estabelece nas nossas vidas. E nós devemos profetizar a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque nós não somos o povo que tem que ver para crer. Nós cremos para depois nós vermos. Nós cremos para depois nós vermos. O que é a fé? A nossa menina Jéssica, ela vai colocar ali Hebreus 11:1. E olha o que a palavra de Deus diz para a gente em Hebreus 11:1, para a gente poder ler todo mundo junto. Vamos lá? A fé
mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. O versículo 6 agora, que ajuda muito também nessa hora, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quantos estão dispostos a buscar a Deus dia a dia, sem cessar? Então, profetize a bênção de Deus sobre todo o cenário da sua vida onde você quer ver mudança e que você reconhece só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. O que você vai colocar diante de Deus nesse momento aqui? Se é o seu marido, coloque o seu marido. Profetize a bênção do Senhor sobre ele. O que você quer ver na vida deste homem, mulher de Deus? Se é a sua esposa, profetize. Se é o seu filho, se é a sua filha, profetize. Você está entendendo isso? Declare a bênção de Deus, é nesse sentido. Declare a bênção de Deus. Eliseu já tinha visto a comida para todo mundo comer no meio do povo ou não? Ele não tinha visto, mas ele cria que isso de fato era algo que Deus traria à existência. Você está entendendo? É uma realidade que eu ainda não tenho, que eu ainda não apalpo, que eu ainda não experimento, mas é uma realidade que na presença do Senhor eu já enxergo. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir nos posicionando na nossa vida e declarando a bênção de Deus sobre todo o cenário. Deixa eu perguntar, você está animado para fazer hoje à noite isso? Você está animado hoje à noite para declarar isso? Porque às vezes a gente não chegou muito assim, porque o momento da nossa vida não é um momento que parece combinar com isso. Agora, a realidade da sua história, que às vezes tem a ver com coisas para as quais você não dá causa, que às vezes passa por mais alguém, não muda o Deus que você serve, ou muda o Deus que você serve. Se não muda o Deus que você serve, então diga: Senhor, eu estou aqui escutando essa palavra e eu quero declarar que se não for do jeito que eu tenho como expectativa, o Senhor sabe o que é melhor para o meu futuro, e o Senhor já está no meu futuro me abençoando. O Senhor já está me abençoando e me conduzindo, e o Senhor vai trazer à existência na minha vida aquilo que for o melhor, porque o Senhor sabe a necessidade que eu carrego no meu coração. Mas profetize agora, declare agora o que é que você em Deus quer ver no futuro de alguém, no seu futuro, e o que você está pedindo combina com a revelação da palavra de Deus. Por exemplo, é a salvação de alguém, Deus quer a salvação. É a transformação de alguém, Deus quer a transformação. É a libertação de alguém, Deus quer a libertação. Então sim, é a vontade de Deus. Então declare, profetize, clame, e com os olhos da fé, já veja essa pessoa aqui, essa pessoa sendo batizada, essa pessoa tomando a Santa Ceia, essa pessoa servindo ao seu lado, servindo. É alguém do trabalho, é alguém da parentela, é um movimento que você deseja o Senhor possa operar em favor de um grupo de pessoas. Você crê que o Senhor está hoje operando sobre a sua vida? Tem que crer, como dizia a irmã Marlene, é para crente Abraão, não é para crente Tomé, é para crente Abraão. Mas o Tomé, ele teve que ter a sua própria experiência. A gente fala assim, mas ele teve que ter a sua própria experiência. Ele teve a sua experiência. Meu Senhor e meu Deus, ele declarou depois. Declarou hoje à noite? Declarou esta noite, daqui a pouco nós vamos orar. Em segundo lugar, não se deixe abater pelos obstáculos que se colocam no caminho. Porque nessa que a gente está organizado para as más notícias, sempre tem alguém para jogar um balde de água fria. Sempre tem alguém que vai dizer para você, mas não vai dar certo de jeito de maneira. Sempre tem alguém para colocar um problema diante de você, para cegar a sua visão da vitória, para que você de novo se concentre naquilo que não é bom. Esse pessoal, eles estavam assim, tão conformados com aquele estado de coisas, que o oficial que auxiliava o rei, disse para o homem de Deus, quase que num tom de zombaria:
E olha aqui o que diz o texto no versículo número 2: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Tem gente que não está na mesma vibe que a gente está. Tem gente que não alcançou o que a gente já alcançou, mas presta atenção, você já alcançou? Você já alcançou? Quantos alcançaram aqui o que eu estou falando hoje à noite? Quantos alcançaram o fato de que nós estamos sempre conduzidos, guiados, sustentados pela mão de um Deus que tudo pode? É nele que nós confiamos. Nós não vamos permitir que as más notícias, que às vezes nos aprisionam, que elas nos mantenham cativas para sempre. Por isso que nós não podemos nos permitir abater ou ficar abatidos. A gente pode até ficar abatido, mas nós não seremos destruídos. O apóstolo Paulo vai assegurar. Nós não seremos destruídos. Por fora a carcaça envelhece, porque quando a gente experimenta umas lutas, a gente ou cai o cabelo fica mais branco, a ruga parece que aumenta, a gente olha e fala, nossa, como eu envelheci. Processos difíceis envelhecem a gente, mas se a gente ficar no Senhor, o nosso homem interior, ele vai se renovar dia a dia, e nós vamos ficar mais forte no Senhor, mais forte no Senhor, e mais belos no Senhor, e mais capacitados no Senhor, e mais assim, confiantes no Senhor. E nós vamos nos levantar como homens e mulheres de Deus para profetizar ainda mais, e para seguir confiando. Eu dependo disso. A minha alegria depende do que só Deus pode fazer em favor da minha história, em favor da história da minha família. Não é assim com você? A minha alegria depende muito disso. Então a minha confiança está no Senhor. Então a alegria do Senhor é a minha força. Então nele eu me alegro, e nele eu espero, e nele eu confio. E com ele eu caminho, e eu vou para frente. Então não há nada e nem ninguém que vá me impedir de prosseguir olhando para aquilo que é o Senhor, como sua palavra, que está disposto a fazer na história de todos nós. Eu estou falando assim, mas numa perspectiva de me colocar ao seu lado. Nós estamos juntos no palco da vida, absolutamente juntos ao lado de todo mundo que é a igreja conosco, e em favor de uma cidade, e em favor de pessoas que ainda não são igreja conosco. Não tem aqui um olhar pessoal, tem um olhar comunitário. Só estou expressando, porque é assim que eu espero você também se organize na sua vida. Então não se deixe abater. Não se deixe abater. Pelo contrário, em terceiro lugar, também não permita que as circunstâncias da sua vida definam você. O que é que vai surgir aqui nessa história? Vão aparecer estes 4 homens leprosos. E você sabe, a lepra naquela época, bastante contagiosa, a chamada hanseníase, não tinha o tratamento que tem hoje. Não tinha as ferramentas que tem hoje, Jéssica? Não é assim? Foi um outro tempo. Então eles não podiam se aproximar de ninguém, ninguém podia se aproximar deles. Percebe que eram alguém que tinham que viver em isolamento social permanentemente. É uma condição que eles têm. É uma circunstância que eles carregam. É uma circunstância da vida deles. Mas eles não estão dispostos a permanecerem definidos a partir da circunstância deles. Por quê? Porque eles têm que lidar com essa situação. Não tem comida na cidade. Eles estão do lado de fora. Eles também já não têm mais comida. E eles correm o risco de que, se forem para o acampamento do exército sírio, conforme a gente já viu, eles podem morrer. É muito provável, e de fato, com toda certeza, os sírios eles estavam abastecidos, ao contrário da cidade sitiada. Então eles têm que lidar com a circunstância da sua vida. E quando nós temos condições que não nos são favoráveis, não adianta ficar sem fazer nada. Não adianta ficar sem fazer nada. Então, na vida, nós temos que ter uma iniciativa que nos leve a superar as circunstâncias que nos querem definir. Essa que é a questão. Esse que é o ponto. Então, nós sempre temos que ter a iniciativa na vida
de fazer algo. Sempre prestando atenção numa coisa: do Senhor nós recebemos da vida, do Senhor nós recebemos potenciais que vão aparecer na nossa vida, e do Senhor nós temos que receber a sabedoria, e do Senhor nós temos que receber o discernimento, do Senhor nós podemos receber tudo o que nós precisamos para a gente prosseguir, e não ficarmos definidos a partir de uma circunstância que no momento nos limita, ou de uma condição que nos limita. Você vai ver pessoas que, apesar das suas grandes limitações, são motivadores. Eu não me lembro qual que é o nome dele, lamentavelmente, que sempre combina comigo que eu vou gravar o nome desse moço, mas ele é cristão, ele é um moço, ele não tem nem seus braços e nem as suas pernas. Percebe? Ele é absolutamente dependente de alguém para se movimentar. Mas ele viaja o mundo pregando Jesus. Ele viaja o mundo incentivando as pessoas a fazer bom uso da sua vida, a se reorientarem na sua história e acontecerem com tudo que podem. Ele é um exemplo, assim, de que a condição e a circunstância da vida dele não impediu que ele fosse alguém frutífero. Então, às vezes, a gente não sabe, né, nem como ter um movimento de oração, mas você tem que orar. Mas você tem que começar. Às vezes a gente está em dúvida do que a gente vai seguir fazendo, mas alguma coisa você precisa começar a fazer. Até você se encontrar, até você se achar, até você se encaixar. O que a gente não pode é ficar rendido pela circunstância ou pela condição. Então reaja, diga para você mesmo, reaja. Reaja no poder do Espírito Santo. Você vai profetizar a bênção de Deus. Você não vai permitir que nada e nem ninguém seja um obstáculo no seu caminho. Você vai reagir, porque a circunstância, a condição da sua vida, elas não podem impedir aquilo que o Senhor quer fazer. A gente sempre tem que estar de olho no que o Senhor quer fazer. Quantos creem que o Senhor pode fazer? Pode fazer em mim, pode fazer em você, pode fazer nos nossos. E nós temos que nos motivar mutuamente a sempre lembrar que o Senhor quer nos levar. Presta atenção, nessa perspectiva assim, você é como que um presente do céu para a vida aqui na terra. Porque tem coisas que só você tem para oferecer para mais alguém. É verdade. Nesse sentido, você é único, você é única. Então não importa se você olha para o espelho e você não gosta muito do que você vê. Se tem coisas que a respeito disso você pode fazer, por que ainda não fez? Comece a fazer. Aqui não é uma cobrança, aqui é uma palavra de libertação, aqui é uma palavra de posicionamento, aqui é uma palavra, você pode até olhar para o espelho e falar assim, declara, Senhor, eu profetizo sobre essa pessoa para quem está olhando que essa situação vai mudar. E você tem que, em oração, construir e com determinação funcionar. Não fique esperando um anjo ir lá na sua casa para te tirar de lá, para você fazer o que você tem que fazer. Hoje a palavra de Deus já está dizendo que é você que precisa se mobilizar na dependência do Senhor, profetizando a mudança que você quer alcançar. Você crê? Amém. Quantos creem nisso hoje à noite? Você crê? Mas sempre é arriscado, sempre tem um risco. Os leprosos aqui, eles sabiam disso. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente entrar para dentro do palácio, ainda que nos fosse possível, não tem comida, a gente vai morrer. E se a gente for para o acampamento do inimigo, das duas uma, ou eles vão nos acolher ou eles vão nos matar. Então morrer por morrer, vamos correr o risco. Isso daqui gera para a gente sempre essa tensão entre a esperança da vitória e a fatalidade da derrota. De vez em quando a gente é derrotado. Você já foi derrotado na sua vida? Você já experimentou derrotas? As derrotas fazem parte do amadurecimento, as derrotas fazem parte da existência, as derrotas fazem parte até do amadurecimento, as derrotas fazem parte. Mas eles decidiram que a condição deles não os reteria, não seria um problema, e eles decidiram ir. E eles foram.
Lembra que tem uma palavra de Deus liberada, que tem um plano de Deus que foi estabelecido para reverter aquele cenário, que era um cenário de fome em Samaria? Você percebe? Quando que você ia dizer assim, que 4 leprosos seriam os instrumentos de Deus para mudar o cenário? Você diria? Você usaria 4 leprosos? Então, quando Samuel ele foi na casa lá de Jessé também, de maneira alguma ele primeiro enxergou Davi. Mas onde que estava a resposta de Deus para aquele tempo na história? Não estava nos irmãos guerreiros, estava no pastor Davi. Percebe? Por que você não pode ser uma resposta para muita coisa que Deus quer mudar nesse mundo? Você não acredita, não? Vou dizer de novo. Por que você não pode ser uma resposta para mudar muita coisa que Deus quer tocar nesse mundo? Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu sou o presente do céu para esse mundo. Não é para você se achar, mas é para você se identificar, porque você tem um DNA celestial, entendeu, Bruna? Um DNA do céu, para fazer a diferença aqui na terra. Quando Jesus entrou na sua vida, mudou a sua genética, mudou completamente a sua estrutura. Você tem tudo para revolucionar a história da sua família, para revolucionar um cenário onde Deus vai usar você para transformar e para tocar, porque você tem uma boa notícia para anunciar. Hoje é noite de boas notícias, viu? Entenda uma coisa, a gente ainda tem mais meio ano e um pouquinho para a gente viver, para a gente seguir vivendo os projetos de Deus, os propósitos de Deus, e no meio de tudo isso, anunciando a fidelidade de Deus, e anunciando que Jesus está vivo, e que por seu Espírito Ele está atuante. É isso. Então, meus amados, nós precisamos sempre encarar os nossos medos, prestar atenção de que o Senhor Ele quer nos mobilizar, Ele quer nos movimentar, e é sempre numa direção onde coisas que só Ele pode trazer existência, Ele quer operar, Ele vai usar a minha vida e a sua vida. Então, para a gente entregar esse momento aqui, confie que aquilo que a vitória de Deus, para mim, para você, para todos nós, ela já está pronta. Ela já está preparada. Você só tem que, com os olhos da fé, enxergar e, com o seu coração, crer e confiar que Ele já preparou tudo. Ele já preparou essa vitória, Ele já preparou. A gente tem que viajar na vitória que o Senhor tem. E com tudo que vocês sabem, sempre é o meu discurso, com todos os argumentos que a gente usa para a gente entender a complexidade da vida, mas hoje é um tempo de nós assim entendermos que esses leprosos, eles foram para serem instrumentos de Deus, e quando eles chegaram lá, o que é que o Senhor tinha feito? O Senhor colocou naqueles soldados sírios um medo, porque quando a gente não enfrenta a vida do jeito que eu estou dizendo, a gente fica escutando vozes que querem nos dizer que a gente não vai alcançar, que a gente não vai chegar, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai realizar, que tudo vai por água abaixo. A gente vive num mundo que está assim, refém da catástrofe, das más notícias, e o exército fugiu. Foi Deus que fez isto, foi Deus que operou assim, e eles puderam, portanto, ter acesso a tudo que os sírios deixaram de lado. E aí, quando eles olharam para o contexto em que eles estavam, o que eles perceberam? Eu não posso, tão abençoado que eu estou, guardar isso só para mim. Você percebe? Atitude de 4 leprosos. Eles desfrutaram daquilo até que caiu a ficha, até que eles perceberam: nós não estaremos fazendo a coisa certa, isto não está certo. Este é um dia de boas notícias, e nós ainda não contamos para ninguém.
Você percebe qual que é o risco da nossa vida? De a gente estar carregando o que a gente está carregando e a gente não estar contando para as pessoas com tudo que a gente pode. Sair contando para as pessoas com tudo que a gente pode. E nós precisamos ser esse tipo de gente, mensageiros do Senhor. Por isso a nossa postura é tão importante. E aí eles foram. E eles anunciaram no palácio. E você viu qual que foi a reação do palácio? Deve ser fake. Foi o que o rei passou. Foi o que o rei pensou. É a armadilha. É a cilada. Até que, enfim, enviaram os espiões. E os espiões vieram. Não, é verdade. É de verdade. E o povo pôde ir. E pôde tomar os despojos lá dos sírios. E aí, então, a palavra do profeta, aquilo que ele profetizou, se cumpriu. E todos foram abençoados. Em outras palavras, viram a glória de Deus nas suas vidas. Hoje à noite, meus amados, é isso que eu quero convidar você, para que você possa fazer. Que você possa, como nós começamos aqui, a primeira declaração nossa aqui foi: profetize a bênção de Deus. Lide com tudo que atrapalha esse caminho. Mas nós terminamos dizendo: confie que já está tudo pronto. Tudo pronto, está tudo pronto em Deus. Quantos creem que isso é verdade? Está tudo pronto em Deus, tudo pronto em Deus, tudo feito em Deus, tudo realizado em Deus. Vocês creem assim? Vocês creem assim? Feche os seus olhos, vamos orar. Quem sabe você quer chegar aqui neste altar, você quer colocar também, não é, a sua oração vindo aqui para o altar. Você pode fazer isso, mas aí onde você está, se você prefere, vamos desde aí onde você está, vamos colocar diante de Deus. Vamos colocar diante de Deus a vida dos nossos queridos, para você declarar, para você profetizar, para você poder contemplar aí a grandeza de Deus, a grandeza de Deus, a grandeza de Deus. Vamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus nosso Pai, hoje à noite nós queremos, nesse último momento aqui do nosso encontro de fé, olhando para esta palavra, recebendo esta palavra, olhando agora para a nossa vida, nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre a nossa história. Ó Deus, cenários que não nos favoreceram, cenários que não nos favoreceram no passado, cenários que não nos favoreceram no presente, circunstâncias conosco, circunstâncias com os nossos, Senhor, as situações mais diversas, aquilo, ó Deus, que tem, ó Deus, a capacidade, ó Deus, de nos paralisar, de roubar a nossa alegria. Ó Deus, nós muitas das vezes nos sentimos assim como que sitiados na nossa história, e as más notícias, elas se acumulam, e ó Deus, elas nos ferem, e elas, Senhor, nos limitam, e elas têm essa capacidade, têm esse poder, ó Deus, este poder, ó Deus, de destruição. Mas hoje à noite nós nos rebelamos contra tudo isso. Nós nos rebelamos contra tudo isso para profetizarmos a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, a bênção do Senhor sobre a nossa história, sobre a história dos nossos. Escuta, Pai, os nomes que estão sendo declarados aqui neste altar, os nomes que estão sendo declarados pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão aqui na igreja, os nomes que estão sendo declarados lá em casa por aqueles que nos acompanham desde casa. Eu creio que hoje à noite o Senhor está liberando uma palavra de vitória. Nós estamos crendo para que então nós possamos ver no tempo, no momento em que o Senhor quiser fazer, em que o Senhor for operar. Mas nós cremos que tem coisas que estão sendo liberadas agora, estão sendo liberadas aqui. Uma palavra de bênção, uma palavra de vitória,
como Eliseu liberou naquele dia. Ele discerniu, ele escutou a tua voz, e ele então profetizou. Ele declarou aquilo que no seu coração ele sabia era a verdade de Deus, aquilo que no seu coração era a vontade do céu. Ele liberou, e da maneira como ele disse, o Senhor cumpriu, porque o Senhor é fiel, e é por isso que nós confiamos no Senhor, porque na história de todos nós o Senhor já vem operando, e operando poderosamente, faz tempo que o Senhor tem feito assim. Então nós não ficaremos reféns da má notícia, nós não ficaremos reféns, Senhor, de nenhuma circunstância, de nenhuma condição que nos diga a respeito, e nós cremos que hoje à noite nós estamos, ó Deus, dispostos a encarar, ó Deus, até os nossos medos, ó Deus, a corrermos, por assim dizer, os riscos próprios do processo, mas uma coisa nós não faremos, nós não ficaremos mais paralisados, nós não ficaremos mais acomodados, nós vamos enfrentar os cenários na força do Senhor, porque tudo já está pronto, a nossa vitória já está garantida, porque a nossa vitória é para a glória do Teu nome, a nossa vitória é para a salvação do Senhor, aparecer em nós com força, aparecer na vida da nossa família com força. Nós estamos declarando libertação, nós estamos declarando salvação, nós estamos declarando a bênção do Senhor. Nós estamos declarando aqui, este é o lugar da bênção, porque o Senhor está aqui, o Senhor é o abençoador. Nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua presença, nós queremos a bênção, ó Deus, do tamanho que o Senhor tem, com a cara que o Senhor tiver para entregar nas nossas mãos, e hoje nós Te agradecemos. Traga paz ao nosso coração, repreenda o mal e o maligno, realiza a Tua obra. Nós oramos, tudo entregamos nas Tuas mãos, e oramos assim, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E a igreja diz, amém, amém e amém. Vamos ficar de pé para encerrarmos cantando aqui. Parece que meu filho...